A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, aqui quem vos fala, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer para você mais um versículo da Bíblia por dia, um verso da Bíblia por dia, e o verso que nós vamos ler hoje se encontra em 1 João, capítulo de número 2, verso de número 20. Diz assim: E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Interessante, nós temos a unção do Santo e sabemos tudo, porque a sua unção nos ensina. A unção do Espírito Santo, que Jesus prometeu que viria e nos ensinaria todas as coisas. João vivia numa época onde as primeiras sementes do gnosticismo estavam aparecendo, onde as pessoas privavam por um conhecimento, por um saber. Como hoje, nos nossos dias, muitos querem saber muitas coisas, não é? E acham que esse conhecimento está muito fora da Bíblia e vão atrás de tanta coisa, mas esquece que todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria se encontra em Cristo. Então nós temos que saber de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, o que João diz que nós sabemos? Nessa carta que ele escreve, 1 João, ao contém 5 capítulos, 105 versos, nessa carta João descreve para nós o que nós sabemos. Então vamos lá, 10 coisas que nós sabemos de acordo com 1 João. 1 João capítulo 2, verso 3. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então a primeira coisa que nós sabemos é que conhecemos a Deus quando guardamos os seus mandamentos. 1 João 3,2 diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. O que nós sabemos? Segunda coisa, que nós seremos semelhante a ele, o Filho de Deus. Vamos para 1 João 3,14 agora. Diz-nos em 1 João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Terceira coisa que nós sabemos, que passamos da morte para a vida, quando nós amamos os nossos irmãos. Se alguém não ama, ainda permanece na morte, mas quando nós amamos, sabemos que passamos da morte para a vida. E aí, 1 João, capítulo 5, verso de número 13 até o verso 20, nós vamos ter mais 7 coisas que nós sabemos. Está aqui. Nisso conhecemos que estamos nele, em nós, porque nos deu do seu Espírito. E ele vai dizer em 1 João, quem essas coisas eu vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna. Então a quarta coisa que nós sabemos é que nós temos a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Verso 14, nós temos a quinta coisa que sabemos. Sabemos que ele nos ouve. Essa é a confiança que temos nele, que pedimos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve, verso 15, nós sabemos que ele nos ouve. Quando nós oramos, Deus nos ouve. E aí o verso 15 diz, e se sabemos que ele nos ouve, a sexta coisa, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Muitas vezes você pede hoje e ainda não recebeu, mas é só uma questão de tempo. Não é? A fé é esperar. Deus prometeu um filho a Abraão, mas levou 25 anos. E Abraão esperou e creu em Deus, se fortaleceu. Fé é esperar. Sabemos que já alcançamos as petições. É a sexta coisa. Sétima, verso 18. Sabemos que todo que é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive na prática do pecado. Verso 8 ainda. A oitava coisa que sabemos, verso 19. Sabemos que somos de Deus. Somos de Deus, pertencemos a Deus.
E ainda no verso 19, e que o mundo jaz no maligno. É isso que nós sabemos. Por que há tanto mal no mundo? Porque o mundo jaz no maligno. Porque há tanta morte, fome, prostituição, drogas, tudo isso porque o mundo jaz no maligno, corrupção, tudo isso é resultado de um mundo jazer no maligno. E vamos para a 10ª coisa que nós sabemos, verso de número 20. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro. Amém? 10 coisas que nós sabemos. Primeiro, conhecemos a Deus. Segundo, que seremos semelhante a Ele. Terceiro, que passamos da morte para a vida. Quarto, que temos a vida eterna. Quinto, que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sexto, que alcançamos as petições que Lhe fizemos. Sétimo, que é o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Oitavo, que somos de Deus. Nono, que o mundo jaz no maligno. E 10º, que o Filho de Deus é vindo. Jesus vem para buscar a sua igreja. Nisso nós sabemos. Que Deus te abençoe. Se você quer conhecer mais a palavra de Deus, acione o meu canal, Pastor Eugênio Piacentini, no YouTube, e pegue um comentário bíblico de Gênesis até o Apocalipse. Deus vos abençoe. Nós sabemos tudo.